Olá, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Taverna Tarô. Meu nome é Vanessa, tô aqui para fazer a sua leitura geral de tarô. Tá, peixes? Pega somente o que ressoar e aquilo que não fizer sentido, você solta pro universo. Meus amores, que venham boas energias. A garganta essa semana não tá legal, mas a tua leitura precisa sair, né? Então, devagarzinho, vou passar a mensagem para vocês. E vamos que vamos, peixes. Mensagem para peixes. Vamos lá. Peixes. O ressentimento. A afinidade. Tá, já peguei aqui. Fala mais aqui sobre isso. Peixes. Sem sombra de dúvidas, o arrependimento. Peixes. Os enamorados no fundo do deck. Eu sinto aqui uma energia de culpa, de arrependimento por algo que tenha sido dito, palavras duras, né? Palavras duras aqui que talvez tenham sido ditas de uma pessoa para outra. Pode ter ficado aqui uma briga, uma rusga, um desentendimento, um ressentimento, né? Alguém se arrepende bastante, tá? Alguém se arrepende bastante. Veja quem é você nessa história. Veja se essa leitura faz sentido para você. Se não estiver ressoando, solta para o universo. É sinal de que a leitura está sendo para outra pessoa. Mas é isso. Eu estou vendo uma culpa, um arrependimento muito grande. Porque eu sinto aqui... Eu estou escutando assim uma coisa de alguém passou dos limites, alguém excedeu-se, sabe? Inclusive, eu vejo uma situação aqui de uma pessoa que às vezes quis colocar para fora muita coisa, mas... E o problema não está em colocar para fora. O problema foi a forma como isso foi feita. Às vezes a pessoa guarda tanta coisa que na hora que sai, não sai bonito. É isso que eu estou sentindo. Porque eu vejo aqui uma coisa até... Não tem aquela expressão, esfregar na cara do outro, coisas, situações, e isso não é legal, né? E alguém se arrepende bastante disso. E aí, no meio disso tudo, a gente tem a carta da afinidade, que poderia... indicar, né, que aqui tem ou teve uma ligação muito grande entre você e essa pessoa, mas também indica que pelo menos uma das partes estaria aberta, né, de repente a uma conversa, a uma reconciliação, por que não? Lembrando que a leitura não é para todo mundo, tá? Isso aqui é para um grupo específico de pessoas. Eu sinto que alguém aqui deseja muito uma reaproximação, sabe? O que mais aqui, por favor, para peixes? A oferenda. Nossa, aqui eu peguei uma pessoa que realmente tá mal, gente, tá mal. É uma pessoa que se pudesse voltar de repente atrás, sabe? É uma pessoa, aqui alguém sente falta. Se não for você, pode ser outra parte, tá? E eu falando assim, eu sei que muita gente tá levando logo pro contexto romântico. Pode ser romântico? Pode.
mas pode ser qualquer outro tipo de relação. Pode ser uma amizade, né? Pode ser em família. E se for em família, aqui pode ser realmente uma das pessoas que você tinha uma proximidade, uma afinidade maior. O que faz, de repente, a coisa ser mais delicada, né? Porque quanto maior a nossa proximidade com uma pessoa que a gente se desentende, mais dói também, né? Porque significa mais. Alguém não tá legal. Alguém não tá legal aqui. Eu sinto uma pessoa que espera uma abertura, de repente, sabe? Tá esperando uma abertura da sua parte para se reaproximar. De repente, essa pessoa até gostaria de pedir desculpas, né? E aí vai de cada um. Vai de cada um. Então, se de repente você quer perdoar, tudo bem, é um presente que você está dando a essa pessoa. Perdoar não significa permitir que aquela pessoa faça bagunça novamente na sua vida. Mas significa que, de repente, para você é importante também perdoar. Porque alguém aqui está bem mal. Bem mal. O que mais aqui, por favor, para peixes? A amizade. A amizade. Alguém se arrepende bastante. O tema amizade apareceu forte aqui. Afinidade, amizade. Eu tô falando, aqui a gente não tá falando de relações entre pessoas distantes. A gente está falando de relações mais próximas, de vínculos mais fortes. Sabe? De vínculos mais fortes. E eu tô pegando uma coisa aqui de já tem um tempo. Já tem um tempo, então pode ser que a situação, o status, né, da situação esteja meio que parado, ficou daquele jeito mesmo, a gente se estranhou, alguém está tentando recomeçar. Existe aqui também, sabe, peixes, uma energia de autovalorização, uma energia de eu não preciso me diminuir para caber no mundo de alguém. Eu não sei se você ou a outra parte, uma das partes aí, tentou isso. Sabe quando a gente tenta, né? Se diminuir para caber no mundo de alguém e isso não dá certo. A gente sabe disso, não dá certo. E aí tem essa coisa de se valorizar mais daqui para frente. O que mais aqui, por favor? Eu não sei o que isso significa para você, mas eu vejo uma pessoa com dificuldade para recomeçar em algum setor da sua vida. Então, por exemplo, depois daquele baque emocional, tá difícil recomeçar. Depois daquela queda financeira que eu tive, tá difícil recomeçar. Eu tô vendo alguém com dificuldade aqui para recomeçar. Mas dificuldade não significa impossibilidade. É uma dificuldade. O que mais aqui para peixes? Opa, obrigada. A veemência. A coisa aqui foi feia, hein? A veemência. O mundo. Ó, eu tô pegando uma coisa aqui de depois disso, as coisas nunca mais foram as mesmas. A relação, então, de repente, você até já perdoou, de repente, você ainda mantém algum tipo de vínculo com essa pessoa, ou relação de alguma maneira, mas eu tô pegando muito uma coisa de as coisas mudaram. Depois daquilo já não é mais a mesma situação, não é como era, sabe? E eu sinto aqui um distanciamento muito grande. Um distanciamento muito grande. Eu quero esclarecer uma carta aqui.
Clarifica a veemência na leitura de peixes, por favor. Tá vendo? É um 6 de ouros aqui. O 6 de ouros é como se alguém aqui, tá vendo? Tinha uma ligação muito forte, eu tô falando. Mas é como se alguém, depois do ocorrido, não tivesse mais certeza. Sabe aquela expressão, eu coloco minha mão no fogo por fulano? Aqui você já não coloca mais. Aqui você já não tem tanta certeza assim. A veemência com a concessão. Sabe? Eu também tô pegando alguma coisa no sentido de eu fiz muito por essa pessoa na hora que eu precisei não mostrou ali que, sabe? Na mesma intensidade que eu valia a pena ou que eu valia o esforço. Tem alguma coisa assim, tá? Por isso que tem aquela coisa de voltar-se para si e enxergar o seu próprio valor. Eu tenho que me valorizar. Depois dessa, eu tenho que me dar mais valor. Sabe? Aqui teve uma distância, tá? Se não é uma distância física, geográfica, é uma distância emocional, aquela coisa de esfriou mesmo. Se for amizade, gente, aquela amizade que, nossa, era tudo, sabe? Vocês iam pra show juntos, faziam tudo juntos, marcavam encontros, passeios. E aqui, de repente... Porque no meio disso tudo tem uma clareza também muito grande de enxergar. Agora eu enxergo melhor. Essa leitura, ela tá tão forte que eu pego sentimentos assim muito extremos. Então, por exemplo, tem alguém aqui que se arrepende. Me arrependo daquele momento em que eu dei abertura para essa pessoa. Me arrependo daquele momento em que eu deixei com que aquela pessoa entrasse na minha vida. Sabe? É como se você falasse, poxa, se eu soubesse tudo que viria lá na frente, eu não teria permitido. Caramba, peixes. Vamos lá. Meus amores, se você está comigo aí nesse começo de leitura, deixa aquele joia, deixa aquele like. Isso é super importante para o meu trabalho, para que eu continue aqui fazendo as leituras para vocês. Então eu conto com a tua gratidão, com a sua troca de energia comigo, tá? Eu faço as leituras, você deixa aquele joia bacana e assim a gente continua. Gratidão, gratidão. Queria pedir desculpas, a voz, vocês já perceberam, né? Falei lá no começo, a voz essa semana não tá legal, tô com dor de garganta, mas eu tô aqui porque eu tenho carinho e responsabilidade com você, passando a tua mensagem. Alguém sempre precisa, né? De repente traz um quentinho no teu coração, então faço aquele esforço. Mas você já tá percebendo que eu tô falando mais devagar, um pouquinho mais baixo. Ainda bem que eu uso aqui, ó, o microfone, né? Senão... Mas vamos lá, piscianos, meus amores. Vamos lá, peixes. O que mais aqui para peixes? Seis de copas, gente. Não resta dúvida. Isso aqui pode ser uma pessoa que sempre esteve com você durante muito, muito tempo. Uma amizade de longa data. Aqui poderia ser, nossa, amizade de infância. Pessoas da família, pessoas que você sempre confiou, que conhecem a sua família, que você conhece a família dessa pessoa. Tem uma história, gente. Tem uma história aqui, tá? Isso aqui não é amizade novinha, isso aí não é vínculo de uma semana atrás, não. 6 de copas conta toda uma trajetória, toda uma história. Aqui alguém, essas duas pessoas, essas duas partes, tem muita história para contar, sabe? O que mais aqui? Peixes. São 3 de paus. Eu tô achando que tem alguém se preparando, ó, tá vendo? 9 de espadas. Essa pessoa... Uma das partes aqui não tá legal, gente. Essa pessoa... Cada dia que se passa, essa pessoa entende que
precisa fazer alguma coisa, que não pode terminar dessa maneira, né? Eu sinto aqui uma pessoa que se prepara ou tem a intenção de. Eu tenho a intenção de ir na direção de Peixes. Nossa, eu tô pegando aqui uma pessoa que quer se desculpar, que se arrepende genuinamente do que fez. Mas esse arrependimento genuíno não é garantia de que você vai aceitar as desculpas dessa pessoa. E alguém sabe disso, porque eu vejo essa pessoa bastante preocupada. Sabe? É como se essa pessoa soubesse, não vai ser tão fácil assim. Não vai ser tão fácil assim. Essa pessoa ela tem uma intenção de vir na sua direção. Só que eu tô pegando que existe ali, eu não sei o que isso significa para você, mas é como se tivesse um oceano entre você e aquela pessoa. E oceano é água. Muito sentimento guardado, muita coisa que não foi dita, muitas emoções, né? Tá todo mundo muito mexido ainda. Mesmo que essa história seja uma história antiga. Sabe? É como se mexer nisso tudo ainda fosse bastante delicado. O que mais aqui, por favor? Peixes. 9 de pentáculos. Eu não sei, Peixe, sabe o que eu sinto? Eu sinto que, de repente, lá atrás, quando tudo aconteceu, talvez tenha sido muito difícil. Eu vejo aqui uma pessoa que passou poucas e boas, né, para superar todo esse ocorrido. Mas que olhou para frente com muita coragem, seguiu em frente. E hoje eu vejo de alguma maneira que cada um seguiu o seu caminho, sabe? Cada um seguiu o seu caminho. Alguns piscianos aqui, como estratégia emocional, de repente, preferiram focar um período da sua vida muito em trabalho, sabe? Para não ficar pensando naquela pessoa, naquela situação. Isso pode ter se dado a nível consciente, mas também a nível inconsciente, sabe? Aquela coisa de quando você vai perceber, você está muito focado no trabalho, você está muito focado em outras coisas, para não ficar pensando naquela pessoa, naquela situação. Isso também eles estão falando que foi bom, tá? Foi bom porque alguns de vocês puderam se desenvolver como pessoa, puderam também descobrir que muito você pode fazer por sua própria conta. Tem uma coisa aqui de se desenvolver autonomia para as coisas. De repente, você estava muito dependente emocionalmente daquela pessoa ou muito dependente financeiramente de alguém. E aí, quando a bomba estourou, digamos assim, é como se você se visse numa posição de agora sou eu, né? E se sou eu tenho que me desenvolver, ter mais autonomia, mais independência. Então, por um outro lado, teve alguma coisa positiva, digamos assim, sabe? Nessa situação. Agora, para essa pessoa voltar na tua vida, Peixes, só se essa pessoa vier te oferecendo uma coisa assim fenomenal, né? Porque eu vejo que não vai ser qualquer oferta que vai fazer com que você acredite nessa pessoa, permita que essa pessoa entre novamente na sua vida. Não, essa pessoa vai ter que te oferecer aqui uma coisa muito grandiosa. E eu não estou falando de dinheiro. O que você tem para me oferecer, sabe? Que garantias eu tenho? Eu não sei se essa pessoa tem isso para te oferecer. O que mais aqui, por favor? Peixes. 10 de copas. Aqui pode ter sido um ex-parceiro, uma ex-parceira romântica, tá? Pode ser que você tenha sido casado, casada com essa pessoa. Teve uma ruptura, gente. Teve uma ruptura grande aqui, tá?
10 e 6 é 16. 16 seria a torre. Então, temos uma torre escondida por detrás disso tudo. Eu sinto aqui que havia uma certa fragilidade nessa relação. Então, tudo que é muito intenso também esconde ali uma certa fragilidade. Rachaduras numa estrutura, digamos assim. Parecia ser muito sólido, muito firme, mas não. Mas ao mesmo tempo eu sinto aqui uma intensidade muito grande, tem muita água, muito sentimento. Muito sentimento aqui envolvido, sabe? E uma das partes aqui, se for uma questão romântica, tá? Uma das partes já seguiu em frente e reconstruiu a vida. Mas eu não sei, gente. Eu vejo até mesmo essa pessoa que reconstruiu a vida, que seguiu em frente, de vez em quando vira para trás, olha para trás. Significa eu lembro, né? O que mais aqui, por favor? Última carta, peixes. Vieram duas, tá vendo? Olha. 4 de espadas. 9 com 4, 13. Ah lá. 7 de paus, não. Vanessa, essa pessoa volta pra minha vida, não vejo, tá? Se isso aqui fosse uma leitura particular, aqui eu estaria te dando a resposta. Não, eu não vejo essa pessoa voltando para a sua vida. Aqui prevalece o silêncio. Alguém gostaria de falar, alguém gostaria de dizer, alguém gostaria de repente, pedir desculpas, pedir o perdão da outra parte, mas eu não vejo isso acontecendo. Não vejo. Aqui é finalizado e também as pessoas envolvidas nessa situação, elas passaram por uma profunda transformação. Elas já não são mais quem eram. Né? E esse é o normal da vida, só que aqui foi uma profunda transformação e foi muito grande. Eu sinto que para alguns envolve até uma questão um pouco traumática, sabe? Que promoveu uma transformação muito grande na vida de todos. Então, Vanessa, essa pessoa volta para a minha vida? Não vejo, não vejo. Eu trabalho muito com verdade, né? Trabalho com responsabilidade. Ah, eu gostaria de um final feliz. Aqui, gente, entenda bem, finais felizes existem várias perspectivas, né? Porque aqui eu vejo que o que prevalece é o silêncio. E esse silêncio, de alguma maneira, traz paz. É como eu não vou mexer nesse vespeiro, entendeu? Eu não vou mexer naquele negócio, na colmeia da abelha. Não vou mexer no vespeiro. E alguém muito na defensiva, muito na defensiva mesmo, tá? É como se essa pessoa tivesse que voltar, nossa, a pessoa teria que voltar com uma oferta e essa pessoa não tem isso para te dar. Cada um oferece aquilo que tem dentro de si, essa pessoa não tem isso para te dar. Garantia de nada, entendeu? Tá? Que eu vejo vocês, tem uma coisa de fica cada um no seu lado. E um silêncio que prevalece. E esse silêncio diz muita coisa. Tá bom? Meus amores, ficaram comigo até agora? Gratidão. Já vou encerrar a tua leitura, vou deixar aqui os signos, a nossa frase, mas se você ficou comigo até agora, deixa aquele joia, se inscreva no canal, ativa o sininho, né? Para receber as notificações, que tudo isso é muito importante. Sou pura gratidão a todos vocês. Quem tem interesse em leitura particular, entra em contato comigo, o e-mail é tavernatarô@gmail.com, ou você pode me procurar também lá no Insta, tá? Eu respondo assim que puder, seja por e-mail ou no Insta. E aí você escolhe o tipo de leitura, conversa comigo que eu te passo os preços e tudo, tá bom? Signos, o que nós temos aqui? Aquário, Câncer, Peixes, Escorpião, Gêmeos, Virgem, Escorpião, Áries, Aquário, Touro, Peixes, Gêmeos, Leão e Capricórnio.
Touro, Leão, Aquário, Escorpião também, tá? Vamos lá, gente, uma frase, uma afirmação. Coloquem aí nos comentários, vamos manifestar coisa boa na nossa vida? Vamos embora. Eu sou a gratidão em tudo. Eu sou a gratidão em tudo. Piscianos, a todos vocês a minha gratidão, que eu tenha sido luz, contribuição. Um grande beijo nesse teu coração lindo. Papai do céu te proteja. Te vejo na próxima.